Será um prenúncio do acerto de Jorginho com o Flamengo? A noiva do jogador pede e o jogador atende. Vai adiar a viagem de volta para a Inglaterra. Vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Vasco podendo ajudar o Flamengo? Que história é essa? Péssimas notícias. Ao que tudo indica, ficaremos sem dois grandes jogadores para a estreia do Campeonato Brasileiro e até mesmo da Libertadores da América. Já que temos uma péssima notícia, vamos de boas notícias. Craque uruguaio não tem lesão e foi opção do treinador da Celeste em liberá-lo. E Felipe Luiz começa a quebrar a cabeça para montar o time que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos começar a falar da péssima notícia. Logo de cara. Especialistas cravam que Gerson e Georgian de Arrascaeta vão ficar de molho aí pelo menos 15 dias. Será, nação? Será que teremos esse dissabor aí para a estreia do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América? Mas eles nem fizeram, o Flamengo vai fazer exame com os jogadores na segunda-feira. Vão. Mas os especialistas aí comentaram em cima das imagens que eles viram. E a gente já trouxe aqui no canal. O Juninho, por exemplo, teve um edema na coxa, ficou mais de 15 dias parado. Foi o que o médico da seleção brasileira lá, Lasmar, que é do Atlético Mineiro, falou que foi um edema que o Gerson tem. Georgian de Arrascaeta, aquilo que a gente falou, né? No vídeo passado, e volta a afirmar agora. Dá a entender que ele não está nem um pouco preocupado com o Flamengo mais, né? E que o Flamengo já não pode contar com ele, principalmente para jogos importantes, onde o jogo vai ser mais pegado, pois ele já vem sofrendo aí seguidas lesões, problemas físicos decorrentes. Vamos tirar aí 2019 e 2020, de lá para cá ele vem sofrendo com lesões. Para quem não se lembra aí, 2023 ele ficou mais fora do que jogou. O ano passado não conseguiu performar. O Flamengo liberou ele das últimas rodadas do campeonato para poder fazer artroscopia no joelho, para ver se conseguia ter o jogador novamente já em 2025 zerado, pois ele mesmo falou o ano passado que estava jogando no sacrifício. E as lesões vêm recorrentes. Bom, o Flamengo aí, pelo visto, e um detalhe, né? A gente está trazendo, batendo sempre nessa mesma tecla, está sendo repetitivo, mas temos que falar. E com isso, internamente, Georgian de Arrascaeta fica mais distante de uma renovação de contrato. Parte da torcida começa a chiar vendo isso acontecer, como a outra parte da torcida entende, e além de tudo, entende que é final de ciclo para o uruguaio. Capacidade técnica ninguém discute. Capacidade técnica ninguém discute do uruguaio. Mas a capacidade física já é o questionável. E isso vem demonstrando aí no decorrer do dia a dia. Os especialistas, como eu falei, eles praticamente aí cravam
que Gerson, Georgiano e Arrascaeta vão ficar de fora aí da estreia da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O que não pode ficar de fora é a sua inscrição aqui no canal. Isso aí vocês poderiam estar colaborando aí. Vê aí se o YouTube não se desinscreveram. Você aqui, se você ficou aí um tempinho sem aparecer. Mas se o botão inscrever ainda está ativo aí, clica nele. Isso ajuda e ajuda muito. Comenta, compartilha, senta o dedo no like. Isso dá uma moral grande aqui pra gente no canal e ajuda no nosso crescimento. Bom, já que falamos de péssima notícia com Gerson e Georgiano de Arrascaeta, vamos falar de boas. Todo mundo ficou preocupado aí porque o louco Bielsa liberou o De La Cruz também junto com o Georgiano de Arrascaeta. E aí ficou aquela situação, ele está contundido, não está contundido. Bom, não tem lesão nenhuma. Foi simplesmente uma opção técnica do treinador. Que o próximo jogo do Uruguai vai ser lá na altitude, lá na Bolívia, e aí ele entendia que o De La Cruz não conseguiria entregar o que ele quer. Então, por isso, liberou aí o jogador. Há quem diga que o relatório que a comissão médica do Flamengo, o departamento médico do Flamengo, passou para todas as seleções, há quem diga que isso foi o motivo pelo qual o De La Cruz foi liberado. Por quê? Ele está vindo aí de um tratamento especial e está sendo acompanhado essa dosagem de carga, e na altitude todo mundo sabe que é desumano. Então há quem diga que foi por causa desse relatório médico rubro-negro que o De La Cruz foi liberado. Vamos esperar para a gente ver. Tomara que realmente tenha sido simplesmente uma opção técnica, que o jogador não teve lesão nenhuma, não sentiu contusão nenhuma após o jogo, pelo menos é o que a gente viu pela TV, e tudo mais. Vamos aguardar. Felipe Luiz aí amanhã começa os trabalhos já visando a estreia do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no sábado, dia 29, contra o Internacional no Maracanã. E aí ele vai esperar esse parecer médico para poder ver se realmente vai contar com Gerson e com De Arrascaeta. Mas ele também já começa a entender e já sabe, que pode não ter a presença dos dois atletas. Então ele vai ter que montar um quebra-cabeça aí com encaixe das duas peças e sem o encaixe das duas peças. Vamos aguardar para a gente ver. Mudando de assunto, Vasco da Gama podendo ajudar o Clube de Regatas do Flamengo. É isso mesmo, vocês não estão escutando errado não. Mas que história é essa do Vasco da Gama podendo ajudar o Clube de Regatas do Flamengo? Bom, no dia 19 de abril tem Vasco e Flamengo. O Vasco bateu o pé, está batendo o pé, que não vai jogar no Maracanã, porque entende que o Maracanã hoje é mais Flamengo do que Vasco da Gama, pois o Flamengo já vem jogando aí com frequência desde 2019, essa politicagem toda aí da licitação e tudo mais. Bom, o Pedrinho, em várias declarações, em vários podcasts que ele participou, dando declarações na sede do Vasco e tudo mais, falou e garantiu que Vasco e Flamengo vai ser em São Januário. O policiamento, o batalhão especial aí que dá logística ao estádio, a segurança e tudo mais, falou que é inviável Vasco e Flamengo em São Januário. Quem não se lembra aí do último Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou de 1-0 com o gol do Everton Ribeiro, que teve quase uma tentativa de invasão ao gramado. Quem não se lembra? Então, levando isso em consideração, que não tem como garantir a segurança dos atletas, e inclusive até da própria torcida do Flamengo, que fica aquele cercadinho ali e tudo mais, praticamente nula a chance
de Vasco e Flamengo acontecer em São Januário. Não está descartado, mas é praticamente nula. Aí surgem duas opções. O Engenhão ou em Manaus. Mas aonde entra a ajuda do Vasco da Gama? Se o jogo do Vasco e Flamengo, o Vasco mandar para Manaus, porque tem uma oferta de lá, esse jogo seria o que poderia, esse local seria o que poderia ajudar o Flamengo. Por quê? No dia 19/4 tem Vasco e Flamengo. No dia 22/4 tem LDU de Quito e Flamengo pela Libertadores da América. Aí, é claro, vai depender também da logística se o Flamengo faria dessa maneira. O que aconteceria? Jogaria dia 19, o Flamengo não voltaria para o Rio, treinaria em Manaus no dia 20, no dia seguinte, e no dia 20 mesmo, viajaria, ou no dia 21, viajaria para Quito. A viagem gastaria menos tempo, os jogadores teriam mais tempo aí para descansar e ter uma aclimatação melhor. A altitude lá não é tão grande, mas são 2.850 metros. Então, esse jogo sendo em Manaus, se o Flamengo pensasse nessa logística, encurtaria a viagem, teria mais tempo de descanso para os atletas e uma aclimatação melhor do que faz o jogo em Manaus, volta para o Rio de Janeiro, treina no Rio de Janeiro e vai viajar. A viagem seria mais extensa. Não sei se vai ser isso que vai acontecer, se o jogo será em Manaus. Se o jogo for em Manaus, se o Flamengo pensará dessa maneira. Mas seria uma boa se isso viesse a acontecer. Vamos aguardar para a gente ver. Hoje é dia 23. Isso aconteceria no dia 19 de abril. Então, até lá tem muita água para rolar. Pode acontecer do batalhão especial aí da polícia falar que dá segurança e tem a segurança lá em São Januário. O Vasco da Gama pode não querer viajar para Manaus e querer jogar no Engenhão. Então, a gente tem que aguardar. Mas, se o Vasco aí optar em levar o jogo para Manaus, pode acabar ajudando o Flamengo aí na logística, visando o jogo da Libertadores da América. Para a gente finalizar o vídeo, será um prenúncio que Jorginho irá ficar no clube, vai acertar com o Clube de Regatas do Flamengo? A gente trouxe o vídeo de ontem falando sobre isso, que a imprensa inglesa crava que Jorginho vai ser jogador do Flamengo e jogará o Super Mundial de Clubes. Mas e agora por que esse prenúncio? Porque o Jorginho viajaria este final de semana para a Inglaterra. E não viajou. Deve viajar aí entre segunda e terça-feira. Isso, inclusive, foi pedido da noiva dele, a irlandesa lá, que é o que falta o aval dela praticamente para poder selar a vinda do atleta para o Flamengo. E ela está tão encantada lá com os locais onde que foram, as belezas naturais do Rio de Janeiro. O Jorginho foi inclusive ontem flagrado aí jogando futevôlei nas praias do Rio, curtindo o show do Mumuzinho, de pagode, essas coisas, nas casas de shows, badaladas e tudo mais. E ao que tudo indica, a vinda de Jorginho para o Brasil nesse período de férias, pois está tendo as eliminatórias da Copa do Mundo, foram satisfatórias. E a noiva dele, ao que tudo indica, está encantada aí sim com o Rio de Janeiro. Será o prenúncio? É aquilo que faltava para que Jorginho possa realmente escolher e vir acertar com o Clube de Regatas do Flamengo? A imprensa inglesa crava. Saiu essa informação agora, mas ainda o Flamengo não se posicionou
falando nada sobre o assunto e nem vai se posicionar, porque não tem nada, não pode anunciar, pode fazer um pré-contrato. Mas o Flamengo aguarda aí e acredita na palavra do atleta, que inclusive o seu empresário também, pessoas próximas aí garantem que ele será jogador realmente do Flamengo. Vamos aguardar. Não criamos grandes expectativas para que as frustrações não forem maiores ainda. O certo é, a noiva do atleta está encantada com o Rio de Janeiro. O jogador, a imprensa inglesa crava que ele será jogador do Clube de Regatas do Flamengo no Super Mundial de Clubes. Vamos aguardar para a gente ver. Esqueceu de se inscrever? Ainda dá tempo, se inscreve aí. Senta o dedo no like, comenta, compartilha, dá essa moral pra gente. Ajuda e ajuda muito no nosso crescimento aqui no canal. E para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.